Cristo feito, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está Gaspar Gabi, Gaspar Douglas. A paz, Gabi, a paz, Douglas. A paz, Robson, o Yara, Zaf, Isabelle. A paz, Robson. A paz, Azaf, Isabelle, o Yara. Deus abençoe vocês. Graças e paz a todos que estão se conectando, entrando na nossa sala de vídeo. Amém. Glória a Deus. A paz, irmão Antônio. Deus abençoe o senhor, irmã Lourdes. A paz, irmão Antônio, irmã Lourdes. Deus abençoe os irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Está soando o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar.
está deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta Está soando o meu nome a chamar. o Rei está voltando, o Rei Está voltando, aleluia, ele vem. paz, Tony, graças a paz. A paz abençoada, Sônia. Deus abençoe aí a vida de vocês. A paz, Carlinha, Felipe, né? A paz, Carla. A paz aí ao maridão, aos filhotes. Deus abençoe vocês. Para dar início, né, o nosso culto, a gente já colocou esse louvor, né? O Rei está voltando. Amém? E para dar continuidade, vamos orar, né, para dar início ao nosso culto. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. As provações que nós passamos, Senhor Jesus, muito obrigada por tudo. Os livramentos, Pai querido, que o Senhor nos guardou e nos livrou, Senhor Jesus. Pai querido, venha ser, Pai querido, nessa live, nesse culto abençoado, que o Teu Filho, Pai querido, venha falar aquilo que o Senhor ordenou a Ele, Pai querido. Que a gente vai sair daqui transbordado, Senhor Jesus, abençoado dessa noite, Pai querido, com um pouquinho de frio, que está chovendo, Pai querido, mas que a gente venha se aquecer, que a gente venha se alimentar espiritualmente, Senhor Jesus, e não iremos sentir frio e sim calor, Pai querido, da Tua palavra que irá preencher as nossas vidas, Pai. Venha abençoar os que já estão aqui na nossa live e aqueles que irão entrar, Pai querido. Toca no coração de cada vida, Pai. Toca, Pai querido, de estar aqui, Pai, juntos, Pai, em comunhão, Pai querido, para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, Pai. Já agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Os irmãos que entraram logo no começo, né? Ouviu até parte do louvor que nós estávamos tocando aqui. E outros, né? Outros não, né? Mas, assim, eu quero falar algo de um texto que ultimamente é pouco usado, né? Mas nós precisamos falar sobre isso, né? Eu quero falar algo sobre a vinda de Jesus, né? E algo que me chamou a atenção, eu até tinha saído de manhã para poder, até mesmo no cardiologista, né? E quando eu voltei, eu até tentei, né, fazer um esboço. Na realidade, na parte da manhã, eu recebi um versículo bíblico, né, do pastor Jorge, né, como um cumprimento de bom dia. O pastor Jorge é o pai da Uyara, né, pai do Endel também. E ao receber esse versículo, eu até pensei de trazer uma mensagem em cima desse versículo que a qual ele me enviou, né? O meu intuito era esse, mas chegou na parte da tarde, eu fui até buscar uma palavra, acabei, quando eu acordei, eu veio algo em minha mente em relação do que eu vou trazer. Acabei não fazendo o esboço, né? Mas a palavra de Deus fala que
nós temos que abrir a nossa boca, né? E o Espírito Santo nos enche. Eu queria estar dividindo com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Atos 1, do 9 Atos 1, do 9 ao 11. Livro de Atos 1, do 9 ao 11. Amém? Que diz assim em Atos 1, do 9 ao 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Amém. Só isso. É só isso. Eu quero trazer algo para os irmãos, né? Na noite desse dia. Porque essa semana mesmo eu estava vendo os acontecimentos, as coisas acontecendo. E isso me chamou muita atenção. Porque eu comecei a pensar e analisar o porquê disso tudo. O porquê dessa reviravolta toda. Estava vendo, ouvindo, lendo algo sobre esse acontecimento a qual a Terra está passando. Eu comecei a ver algumas situações de algo que está acontecendo. Para alguns irmãos que não sabem, essa semana mesmo que passou, né? Ali naquela região ali entre Nova Iguaçu, entre Mesquita, né? Algumas pessoas comentaram sobre que a terra tremeu ali. E no Brasil, né? Isso é difícil de acontecer. Nós sabemos que até mesmo se vier a acontecer com certo grau, né? Corremos um risco de muitas pessoas morrerem, até porque a nossa estrutura, né? Os nossos prédios aqui não foram feitos até mesmo para aguentar tremores, e isso vem me chamando a atenção. Noticiário também, até mesmo dos gafanhotos que estão para retornar, né? A intenção deles desses animais talvez seria até mesmo entrar no Brasil. Na primeira tentativa, aproximadamente, de repente, uns 20 dias atrás, se eu não estou enganado, Deus nos livrou, né? De repente começou a soprar um vento sentido contrário que levou para longe essa nuvem de gafanhoto, né? E dentro disso, eu comecei a analisar certo tipo de coisa. Nós tivemos assim um vento muito forte, né? Quase que ou se não for um ciclone, né? Foi algo muito parecido no sul. E tudo isso acontecendo. E eu comecei a analisar algo interessante. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, antes de morrer, ele fala assim, que ele iria destruir o templo que seria ele, e com 3 dias ele reconstruiria de novo. Os discípulos ficaram até mesmo assustados quando Jesus falou sobre isso. Algumas pessoas que estavam próximas ficaram também assustadas. Como pode ele destruir o templo e depois de 3 dias ele voltar, fazer com que esse templo venha reconstruir de novo, ele consiga reconstruir esse templo de novo? E de mais a mais, ele não está falando com a ajuda de ninguém, ele está falando que ele reconstrói. Só que quando Jesus estava falando sobre isso, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava trazendo algo que seria
que ele iria morrer e no terceiro dia ele iria retornar. Nós podemos ver em algumas passagens, até mesmo quando Jonas é engolido pelo peixe, ali já apontava até mesmo pela morte de Jesus, que ele veria no terceiro dia. A palavra de Deus fala que o peixe engoliu Jonas e ele ficou aproximadamente 3 dias, e logo após esses 3 dias o peixe vomitou Jonas, o Jonas saiu vivo, né? E ali também estava apontando para tudo que iria acontecer na vida de Jesus. Jesus vem, e Jesus é levado à morte. E quando Jesus é levado à morte, né, os discípulos ficam de repente olhando, assustados, pensando, tipo assim, acabou, tudo acabou. Ele falou que não iria nos abandonar, mas ele morreu. E agora como vão fazer? A Bíblia relata que quando isso tudo acontece, até alguns discípulos resolveram até mesmo parar de caminhar, parar de estar ali fazendo a obra que Deus havia colocado no coração dele, a obra que Jesus havia ensinado a eles para fazer. E Jesus morre. E quando Jesus morre, né, eles têm essa impressão de abandono, eles têm essa impressão que Jesus não cumpriu aquilo que a qual ele havia falado. E quando chega no terceiro dia, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. A Bíblia fala que os discípulos, né, não foram os primeiros a ver. Quem foi contemplado até mesmo com isso, né, foi as mulheres. Algumas versões falam, né, que Jesus que sai Pedro e o mais íntimo, né, que provavelmente seria até mesmo João, correndo após as mulheres ter falado que Jesus ressuscitou. E quando ele chega em frente até mesmo ao sepulcro, a porta está aberta e Jesus não se encontrava ali dentro. Jesus já tinha saído. Aí aqueles panos que amarravam até mesmo Jesus estavam no chão, no canto, e o lenço que a qual cobriu o rosto dele estava no outro canto arrumado. Quando eu vejo isso aí nós entramos em costume judaico, né, tradição judaica. Era comum até mesmo os mortos naquela época, né, judeus, eles serem enrolados e o rosto ser coberto com um lenço. Não era costume de enrolar tipo que nem os egípcios faziam, enrolava todo o rosto, até mesmo com um pano, né? Os judeus já tinham um costume diferente. E quando eles entram ali, eles encontram aquele pano, até porque Jesus estava dando uma lição a eles, Jesus estava ensinando algo para eles em relação a isso. Jesus estava trazendo algo para eles que a qual eles conheciam. Era uma forma de expressar, né, se um convidado, quando foi com uma pessoa, quando foi convidado a ir na casa de um outro judeu, não, de um outro hebreu, né, na saída era entregue esse lenço, o dono da casa ia até o portão e o convidado ficava na casa. E a forma com que se encontrava o lenço dizia se aquela pessoa gostou ou não. Eu já li em algumas traduções que até mesmo fala que o lenço estava dobrado. Se o lenço tivesse todo amassado, demonstrava que a pessoa veio, né, na casa daquela pessoa que a qual ele foi convidado, ficou o tempo lá determinado, e por lenço estar amassado demonstrava que essa pessoa não iria voltar. Mas se encontrasse o lenço arrumadinho, dobradinho, tudo bonitinho, demonstrava que aquela pessoa veio e gostou de ter ficado na casa daquela pessoa que a qual o convidou, e estava falando também que iria voltar um dia, que iria retornar. Eu quero dizer para você que uma das formas que Jesus até mesmo deixou o lenço era uma demonstração que ele queria dizer que ele veio e gostou de estar conosco e um dia ele iria voltar. Amém. A palavra de Deus fala que Jesus morre. E quando Jesus morre, no terceiro dia, Jesus retorna. Quando Jesus retorna, né, Jesus, após ele retornar no terceiro dia, a Bíblia diz que ele fica aproximadamente 50 dias, até mesmo aparece e some. E nessas aparições, Jesus veio e conversou com os discípulos, após ter ressuscitado. E quando ele conversa com os discípulos, ele se despede dos discípulos,
e sobe, né? Ele é levado às nuvens e quando chega nas nuvens ele some. Só que os discípulos ficaram olhando e até mesmo assim admirando, ou até mesmo já esperando o retorno de Jesus. Uma passagem antes até mesmo de Jesus morrer, alguns discípulos perguntam a Jesus quando é que ele iria retornar, e Jesus pega e fala assim: olha, eu não sei e nem os anjos sabem. O único que sabe quando eu irei retornar é o Pai que está lá no céu. Jesus não sabe quando é que vai retornar, né? Mas ele deixou as dicas. Quando algumas coisas que a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje começar a acontecer, ali demonstra que está próximo de Jesus voltar. Eu estava vendo também essa semana um dos relógios que a qual nós temos que acompanhar, que nós temos que estar ligado, é o relógio chamado Estado de Israel. O Estado de Israel é aquele que demonstra sobre a vinda do Messias, que Jesus irá retornar. Quando nós olhamos para lá, nós começamos a entender, né, e começamos a ver se Jesus está próximo ou se Jesus está distante. Eu quero trazer algo até mesmo para os irmãos, que talvez algumas pessoas talvez não saibam, mas existe uma matéria que fala que Israel tem como construir o templo de Salomão, porque biblicamente falando, aquele templo irá ser reconstruído, né? Até mesmo porque o anticristo irá pedir adoração como se fosse Deus, né? E esse templo irá ser reconstruído para que o anticristo venha pedir adoração. E quando esse templo for reconstruído, né, e que ele pedir adoração, aí o final está próximo. Uma das coisas que o anticristo até mesmo irá fazer, ele vai pedir adoração, ele vai trazer paz ao mundo, ele vai trazer até mesmo a unificação das nações. Nós começamos a ver certas coisas que a Bíblia até mesmo relata. Hoje em dia nós já temos até mesmo o chip que a Bíblia fala, e os locais realmente onde que esse chip vai ser implantado, né? Fala na Bíblia, diz que seria na testa ou até mesmo na cabeça e até mesmo no pulso, né? no braço, né? E eles têm essa intenção de implantar ou na cabeça ou até mesmo na testa ou até mesmo no braço. Já tem pessoas sendo implantadas até mesmo com chip. Talvez eu esteja falando isso aqui agora nesse momento, talvez você possa estar pensando: poxa, mas o pastor está trazendo até mesmo algo que a qual ainda não tinha refletido, e eu começo a refletir sobre isso, começa a me causar medo, mas eu não estou aqui para te trazer medo, eu estou aqui para trazer a reflexão que Jesus está perto de voltar. De repente você esteja até esperando, até mesmo que Jesus vai vir na nuvem, até mesmo pegar, mas você tem que entender algo: independentemente que Jesus venha nas nuvens para poder nos levar, né, para o céu, né, ou até mesmo para o paraíso, você tem que estar preparado para encontrar com Jesus. Eu quero dizer para você que nesse momento que a qual nós estamos vivendo, nesse momento que a qual está sendo pregada, até mesmo trazida essa palavra, né, milhares e milhares de pessoas estão partindo, milhares e milhares de pessoas estão morrendo. A dúvida será que todas essas pessoas que morreram, estão morrendo nesse momento, estavam preparadas para encontrar com Jesus? É porque muitas vezes nós estamos esperando que Jesus venha para nos encontrar, mas na realidade nós temos que estar preparados para encontrar com Jesus. Pessoas que de repente nesse momento estão morrendo e até mesmo estão indo para o inferno. E a palavra de Deus nos mostra, dentro disso que eu estou falando para os irmãos, trazendo para os irmãos, que Israel com três meses eles têm como reconstruir o templo de Salomão. Eles já têm todos os utensílios. Uma das coisas que a qual já foi falada, até mesmo os rabinos, né, no caso, já comentaram sobre isso aí. Um dos motivos da qual também deles até mesmo não estar fazendo o sacrifício é porque o templo, o povo de Israel não tem templo. Eles até têm sinagoga, mas eles não têm templo para poder fazer o sacrifício. E esse templo terá que ser reconstruído, porque biblicamente falando, esse templo ele tem que ser erguido para que Jesus venha voltar,
para que as profecias venham se cumprir dentro do que a Bíblia nos fala. Algo que me chamou a atenção dentro disso aí, hoje, o próprio Israel, essa semana mesmo, nasceu um novilho vermelho, feito até mesmo através do laboratório. Esse novilho vermelho, ele era utilizado até mesmo para sacrifício naquela época que Jesus estava vivo ainda, que Jesus circulava ainda como um ser humano normal, e não como um ser espiritual só. E algo que me chama a atenção, dentro disso tudo que está acontecendo, Jesus fala e até mesmo relata, e começa a trazer em relação até mesmo sobre a vinda dele, as coisas que antecedem a vinda dele. E a Bíblia vai nos mostrando, né, vai nos dando as dicas de quando Jesus irá voltar. E isso ficou assim batendo na minha mente, isso ficou assim me chamando a atenção. E quando eu leio esse texto que a qual eu trouxe para os irmãos, eu comecei a entender algo interessante. Jesus sobe ao céu, os discípulos ficaram olhando, talvez ficaram pensando que Jesus iria voltar no dia seguinte, ou até mesmo em poucas horas ele iria retornar, porque ele havia morrido e ele retornou depois de 3 dias, ele cumpriu aquilo que a qual ele havia falado, e os discípulos ficaram olhando para o céu, como se tivesse assim, tipo assim, volta Jesus, volta logo Jesus, Jesus volta. E algo que me chamou a atenção, que quando eles ficaram olhando, com os olhos focados para o céu, dado momento apareceu 2 anjos e falaram com ele: por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão aqui parados, olhando para o céu? Isso me chamou a atenção sobre algo que eu já venho até mesmo falando, da igreja de Cristo, que Deus quer a sua igreja em movimento, Deus quer a sua igreja evangelizando. Eu já venho falando já durante um período até mesmo que nós ficamos refugiados, que nós ficamos até mesmo dentro de casa, que seria um motivo bom para nós evangelizarmos, usar até mesmo a rede social. Eu já falei até mesmo no culto passado, que foi alcançado aproximadamente em torno de 500 e poucas pessoas nesse culto retrasado. Nesse culto passado foi alcançado aproximadamente mais de 300 pessoas. Mas eu não estou falando isso até mesmo para se vangloriar, não. Eu estou falando isso porque pessoas estão sendo alcançadas por esse evangelho que é a qual nós estamos pregando. E eu quero também chamar a atenção para os irmãos de algo que me veio em mente. Por que esses anjos falaram para eles não ficarem olhando para o alto? Muitas vezes, Deus não quer que nós ficamos até mesmo de braço cruzado ou parado. Mas Deus quer que nós viemos falar do amor dele para as nações, que nós viemos falar do amor dele para com o mundo, que o mundo jaz no maligno, o mundo está adormecido no maligno, o mundo está dormindo até mesmo no maligno, e pessoas estão morrendo sem alcançar salvação. Aqueles anjos, quando traz algo em relação a isso aí, eles estão dizendo para os discípulos: ei, não é o momento de vocês ficarem parados. Esse é o momento de você estar trazendo as boas novas. Nesse momento de quarentena, quantas pessoas, uma pergunta que eu vou fazer, quantas pessoas já ouviram da palavra de Deus através de você? Através da rede social, que a qual é uma ferramenta que nós podemos usar e é uma ferramenta boa até mesmo para evangelizar. Quantas pessoas? Será que nesse momento que a qual nós vivemos, que já se passaram mais de 4 meses aproximadamente, entendeu? Quantas pessoas já ouviu falar do amor de Deus através da sua vida, através da minha vida? Eu quero despertar em vocês esse desejo até mesmo de estar trazendo, ou até mesmo estar falando com os seus amigos, com pessoas até mesmo que você até mesmo não conheça. Mas eu quero que você entenda que esse não é o momento de nós ficarmos parados. Talvez você fique pensando, ou talvez as pessoas fiquem pensando: quando Jesus morre, Jesus fala que vai voltar. E já se passaram mais de 2000 anos, Jesus ainda não voltou.
Eu quero trazer algo para você. Só quem sabe a hora certa de Jesus voltar é Deus. Será que Jesus não voltou ainda? Porque eu e você tem muitas coisas para fazer e ainda não fizemos? Será que Jesus não voltou ainda? Porque existem pessoas que a qual ele deseja salvar, mas eu e você ainda não evangelizamos? Eu e você não trouxemos até mesmo ao conhecimento das pessoas o verdadeiro evangelho? Não é um evangelho de oba-oba, não é um evangelho um evangelho só de prosperidade. Mas na realidade o evangelho que Jesus até mesmo pregava era o evangelho de salvação, de cura, libertação. De repente está faltando isso para mim e para você. De repente eu anseio, eu desejo até mesmo da volta de Jesus, mas eu também não anseio, não desejo até mesmo de ver vidas sendo resgatadas, vidas sendo salvas. E quando esse anjo fala até mesmo com os discípulos, ele está chamando a atenção dos discípulos, porque o rei está voltando. O rei está próximo de voltar, próximo de chegar para poder vir pegar uma igreja salva, remida pelo sangue de Jesus. Uma igreja que foi comprada com alto preço. Você não foi comprado barato. Eu não fui comprado barato. Eu não fui comprado, nem você, por qualquer moeda. Mas nós fomos comprados pelo aquele sangue precioso que um dia foi remido ali na cruz. Eu quero que você entenda algo. Você é precioso para Deus. Aquelas pessoas que estão morrendo até mesmo sem salvação é precioso para Deus. Deus está esperando que nós viemos fazer mais, que nós viemos evangelizar mais, que nós viemos falar mais do amor dele para com as pessoas. E aqueles dois varões que a qual se encontrava ali, aqueles dois anjos que a qual perguntou aos discípulos, hoje, provavelmente ele deve estar fazendo a mesma pergunta para mim e para você. O que nós estamos fazendo, ao invés de ficar só olhando para o alto? Será que eu teria como responder? Será que eu estaria preparado para encontrar com o nosso Deus hoje? Será? Porque Jesus está às portas. Tudo nos mostra, tudo demonstra que Jesus está voltando. Nós podemos entender até mesmo que em breve vai ser implantado até mesmo um governo único. Governo o mundo terá uma única moeda. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para poder até mesmo não receber algo que esse sistema está querendo até mesmo implantar? Será que nós estamos preparados? Porque o rei está voltando. De repente, nós precisamos ouvir certo tipo de coisa, certo tipo de pregação, certo tipo de palavras, para que nós venhamos entender que Jesus está voltando e que Jesus está às portas. Jesus precisa mais de desempenho meu e seu. Irmão. E o que conta nós vamos dar naquele grande dia? Deus chegar e nos perguntar assim: ei, por que você não evangelizou? Por que você não falou mais do meu amor? Olha só, quantas vidas estão indo para o inferno porque você não desempenhou mais o papel que a qual eu te dei. A palavra de Deus nos mostra que os discípulos, ao ouvir isso, eles voltaram a fazer aquilo que Jesus havia designado para eles fazer. Você sabe muito bem o que Jesus designou para você fazer. Ei, pensa num negócio. Ide e fazei discípulo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é dom. Isso foi uma ordem que Jesus deu para mim e para você. Irmãos, esse é o momento. Vamos aproveitar essa oportunidade que a qual Deus tem nos dado. Mas pastor, o senhor diz isso como oportunidade? Eu digo isso como oportunidade porque tem pessoas que hoje estão sendo alcançadas por essa palavra. Irmãos, não vamos perder tempo. Porque coisas que a qual Deus já nos designou para fazer, coisas que Jesus nos ensinou para fazer, e se nós não fizermos, naquele grande dia nós iremos prestar conta a Deus. Por que você não fez? Por que eu não fiz? Irmão, vamos aproveitar essa situação.
Vamos aproveitar de repente essa situação, de repente para muitos, uma situação ruim. Mas vamos transformar essa situação ruim em algo de bom. Eu queria que ardesse no coração dos irmãos. Eu quero que venha arder no coração dos irmãos essa palavra que a qual eu estou trazendo. Porque o rei está voltando. E quando o rei voltar, ele quer pegar uma noiva limpa, uma noiva salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma noiva sem mácula. Uma noiva limpa. Uma noiva que não se corrompeu com o sistema desse mundo. Uma noiva que realmente prega o Evangelho. Uma noiva que tem o prazer, que tem o coração que arde de falar das coisas de Cristo. E aquele sacrifício ali na cruz não foi em vão. Pode ter certeza disso. Dentro disso tudo que eu estou trazendo para os irmãos, alguns rabinos falam que o Messias que a qual eles esperavam, porque quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus como Messias, até porque eles esperavam um Messias que viesse com um braço forte, eles esperavam um Messias que viesse até mesmo tirar eles do cativeiro. Só que o Messias que a qual veio, o Jesus que a qual veio, foi um Jesus que mandou nós amarmos nosso irmão como a nós mesmos. Mandou nós amarmos o nosso inimigo, orar pelos nossos inimigos. E isso eles não aceitavam. Porque eles se encontravam cativos. Eles se encontravam presos ali em Babilônia. E Jesus vai e ainda fala assim, olha só, se por um acaso alguém te bater no rosto, vire a outra face. Para aquele povo ali daquele local, daquele continente, bater, levar um tapa no rosto, era uma humilhação tremenda. E Jesus ainda manda assim, ó, se bater no seu rosto de um lado, vira o outro lado. Eles não queriam esse Messias. E a palavra de Deus fala que Jesus irá voltar da forma com que eles querem. A palavra de Deus fala que Jesus não vai vir mais como a ovelha. Que Jesus não vai vir mais como aquele servo sofredor. Mas ele virá como um forte com seus exércitos de anjos. Para que venha até mesmo nos levar para o céu. Para que eles venham de encontro ao povo de Israel, que foi um povo que a qual Deus escolheu. E eles estão aguardando esse Messias. Eu estava lendo algo sobre isso aí essa semana. Que eles já falaram que Jesus, o Messias que a qual eles esperam, já se encontra até mesmo em Israel. Os 3 rabinos, um dos homens mais estudiosos da palavra, até mesmo da Torá, eles comentaram sobre isso aí. Irmão, mas a Bíblia diz que não seria esse o Messias ainda. Esse homem, que a qual muitas vezes eles estão achando que seria o Messias, seria o próprio Anticristo, que irá pedir adoração a eles, que irá pedir adoração não só para eles, mas irá pedir também para nós, que nós venhamos a adorar ele, como se ele fosse o salvador da pátria, como se ele fosse até mesmo enviado por Deus. E a palavra de Deus nos fala que nós não devemos adorar a esse homem que a qual irá surgir, esse homem que a qual irá se apresentar como o libertador, como o Messias. Na realidade, nós estamos esperando o Cristo que irá nos libertar até mesmo desse homem que irá se apresentar como Messias. Irmãos, nós temos que estar ligados. Dias maus virá e virá. E se nós não tivermos consciência de quem nós somos, se nós não tivermos consciência que nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, se nós não tivermos consciência de entender e de ver realmente quem nós estamos servindo, nós vamos ser levados, como muitos já estão sendo levados, por um evangelho barato, um evangelho só de prosperidade. Muita gente está sendo levada por um evangelho dessa forma e não está obtendo a salvação. Jesus morreu na cruz, foi para me salvar, foi para te salvar. Nós temos que estar ligados sobre tudo que está acontecendo. Nós temos que estar ligados sobre a vinda de Jesus. Quando olhamos para Israel, nós entendemos e vemos que Jesus está voltando e Jesus está próximo até mesmo de vir buscar a sua igreja. Eu sei que a igreja de Cristo está aguardando. Eu sei que a igreja de Cristo não vai por qualquer notícia.
Mas eu necessito de falar isso que eu estou falando para os irmãos. Jesus está voltando. E Jesus me chama a se conscientizar da volta dele. Jesus te chama a você se conscientizar da volta dele. Sabemos que os dias são maus. Sabemos que verá dias piores. Mas Jesus está nesse negócio. Eu quero deixar algo para os irmãos. A palavra de Deus fala assim: prepare, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E eu trago para a igreja: prepare, ó igreja, para encontrar com o teu Deus. Amém. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Reflita nessa palavra, porque através dessa palavra você vai entender os planos de Deus na sua vida, os planos de Deus na minha vida. Você vai entender que valeu a pena se sacrificar, valeu a pena até mesmo não fazer muitas coisas que o mundo está fazendo, para que um dia nós possamos ir morar no céu. E aquele discípulo, quando ouviu aqueles 2 anjos falando, eles foram fazer aquilo que Deus havia determinado. Hoje, através dessa palavra, eu te peço, se você ora, ore mais. Se você louve mais. Se você prega da palavra do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregue mais. Se você evangelize mais. Ei, existem pessoas que estão precisando de você para ser salvo. Existem pessoas que estão precisando de você para um dia ir morar no céu. Da mesma forma que eu precisei, da mesma forma que você precisou também. Guarde essa palavra no seu coração, tá? E reflita bem. O que você está fazendo para engrandecimento do reino? Guarde essa palavra. Não fique só na noite desse dia, mas que venha ficar guardado no seu coração. Amém. Que você venha guardar como algo precioso para o reino de Cristo. Amém? Amém. Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Amém? Amém. Vou colocar um louvor. Dentro desse louvor, eu peço que os irmãos reflitam um pouco mais. O Rei
nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vejo multidões subindo, ouço coros celestiais. Todo o céu está se abrindo num acorde sem igual, com o som de muitas águas. Nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, já chegamos nesse lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Ele vem me buscar. Glória a Deus. Aleluia. Que nós devemos refletir, né, irmão? O Rei está voltando. Amém? Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém. Vamos orarmos? Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque Tu és digno de toda honra e de todo louvor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, continue se fazendo presente em nossas vidas. Deus, que nós devemos entender, Deus, que o Rei está voltando, Pai, e Ele vem nos buscar, Pai. Pai, que nós temos que estar preparados, Deus, para encontrar com o Rei que está voltando, Deus. Amém. Deus, eu te peço, Deus, uma semana de bênção, uma semana, Pai, de vitória para o seu povo, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, continue se fazendo presente, ó Deus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, continue nos guardando, nos livrando de todo mal, Deus. Porque sabemos, ó Deus, que sem a sua proteção, Pai, Pai, nada nós seríamos. Deus, eu te peço, ó Deus, que Tu venha trazer cura ao seu povo. Cura, Pai, para o Brasil. Cura para a terra, Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus. E nós sabemos, ó Deus, que a terra, Pai, está com ausência de Ti, ó Pai. Pai, traz vitória, Deus. Pai, que Suas bênçãos sejam derramadas na vida de cada irmão que a qual acompanhou, Pai, essa live. É que eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém e amém. Eu queria antes, né, agradecer as orações dos irmãos pela Gabriela, né? Graças a Deus, tudo está ótimo. Amém. Amém? Os irmãos que acompanharam, né? Toda essa evolução. Graças a Deus. Muito obrigado, tá, meus irmãos, pelas suas orações. Amém. Amém? Agora estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que possa estar aí abençoando esse restinho de semana. Confie no Senhor, né? Descansa, coloca Ele na proa do seu barco, que Ele tudo fará por você. Basta você clamar o nome dEle. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.